Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 9, que tem como título Os Ritmos do Descanso. O verso dessa semana está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 3, e diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Bem, no início da lição, ela nos traz um resumo da semana da criação, nos mostrando que Deus, ele no início, nos primeiros dias, ele cria a estrutura básica da geografia e do tempo. Deus, ele cria a luz, separa noite e dia. Deus, ele separa a porção seca, as terras dos mares. Na sequência, Deus, ele cria os luzeiros e dois grandes luzeiros, o maior deles para governar o dia e o menor para governar a noite. Deus, ele cria os animais marinhos, juntamente com as aves dos céus. Deus, na sequência, ele cria no sexto dia os animais terrestres. Interessante que todos esses elementos, Deus ele cria a partir da sua palavra simplesmente. Deus ele falava e as coisas surgiam, disse Deus e as coisas apareciam. Mas ainda no sexto dia, Deus ele cria o ser humano. Deus ele cria Adão a partir do barro. Deus ele molda o ser humano e sopra o fôlego de vida, criando o ser humano de uma maneira toda especial. Também Eva, Deus ele cria a partir da costela de Adão. E aqui Deus ele apresenta um elemento todo especial e tão importante que é a instituição do casamento. O casamento faz parte da semana da criação. E muito interessante, a gente vai percebendo que em todos os dias da criação, a frase aqui final de cada dia da criação é justamente, né? E Deus viu que isso era bom. Mas no final da criação do ser humano, lá em Gênesis 1, verso 31, diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então você percebe a maneira toda especial da criação do ser humano, a criação do ser humano, o homem que foi criado à semelhança e à imagem do próprio Deus. Mas a criação ela não termina aqui. A gente poderia perceber bem, acabou a criação e pronto. E Deus depois descansa. Mas a criação não termina aqui. Há um elemento todo especial que faz parte da criação, que é a própria instituição do sábado, o dia que Deus descansa após a semana da criação, faz parte da criação. E é um elemento todo especial que Deus ele cria para os seres humanos e com um objetivo, é claro. O sábado ele é criado aqui com um objetivo. Perceba que o sábado, a instituição do sábado, ela é criada antes do pecado. Ela não foi criada após o pecado para algum objetivo específico depois do pecado, mas antes do pecado, o sábado ele é criado. Nesse momento, o ser humano ele é presenteado com esse dia com um objetivo, e a lição ela vai trazendo isso nessa semana. Qual é o objetivo do sábado na nossa vida? Qual é a dimensão que o sábado tem? E também nós vamos perceber uma dimensão adicional que o sábado tem. Vamos já já ver isso quando entrarmos detalhadamente nesse assunto. Mas antes nós vamos perceber que o sábado ele tem como objetivo aqui nesse dia da criação, na semana da criação, finalizando a semana da criação, o sábado ele nos remete à nossa origem. Esse é o grande objetivo do sábado. O sábado ele nos remete à nossa origem. E para isso que Deus estava colocando esse dia especial, para que os seres humanos eles lembrassem semanalmente da sua origem, do Deus que os criou, do Deus que nos criou, do Deus que nos criou a sua semelhança e a sua imagem, do Deus que nos criou de forma detalhada e no final do dia da criação disse: e viu Deus que isso era muito bom. O sábado ele é para isso. Nós precisamos compreender essa questão, e o sábado realmente nos traz esse descanso quando nós nos lembramos da nossa origem, no mundo que nós vivemos, de uma maneira extremamente corrida. É muito fácil nós nos esquecermos de quem nós somos. É isso. Nós ficamos atolados de responsabilidades, de afazeres, que nós simplesmente nos esquecemos quem nós somos. E o sábado, ele nos ajuda a nos lembrarmos, uma vez por semana, quem nós somos, quem nos criou, de quem nós somos, a quem pertencemos. É isso. E aqui o sábado ele é instituído, então, no sétimo dia.
Deus ele descansa, mostrando o que nós, seres humanos, deveríamos fazer, mas com um objetivo específico, nos lembrando, nos remetendo à nossa origem. E na sequência do estudo da lição, nós vamos perceber que o sábado ele vai receber uma dimensão adicional. E para entendermos essa questão, essa dimensão adicional que o sábado ele recebe, a lição ela nos mostra o contexto dos israelitas, a geração que estava prestes a herdar a terra prometida. Geração essa que tinha vagado pelo deserto por 40 anos, vendo, né, os seus pais morrerem, porque a geração que foi liberta da escravidão do Egito, essa geração desobedeceu a Deus e ela foi morrendo aos poucos, até que não sobrasse ninguém dessa geração, né? Nenhum adulto daquela geração sobrou. E nesse momento, então, que essa geração que herdaria a terra prometida estavam ali prestes a herdar essa terra, estavam na fronteira, ali na planície do Jordão, na fronteira para herdar a terra de Canaã, Moisés, ele relata, ele repete os 10 mandamentos. Ali na planície do Jordão, Moisés ele faz alguns discursos. E no seu segundo discurso, você pode ver lá no capítulo 5 de Deuteronômio, ele repete os 10 mandamentos. Bem, essa geração, nós precisamos lembrar que não vivenciaram realmente a escravidão do Egito. Talvez ali algumas crianças que saíam da terra do Egito também ali estavam naquele momento para herdar a terra prometida, mas não tinham vagas lembranças do momento de escravidão, não entendiam talvez muito bem o que acontecia. E essa geração, então, e também junto com aqueles que foram nascendo no decorrer desses 40 anos que o povo de Israel ficou vagando pelo deserto, essa geração estava acostumada com a Arca da Aliança no meio do acampamento, estava acostumada com a nuvem que os protegia do calor do dia e os aquecia durante a noite no deserto. Nuvem essa que, quando se movia, eles sabiam que era hora de levantar acampamento e seguir em frente. Então, estavam acostumados com essa presença divina no meio do acampamento. Enfim, e tinham ali vagas lembranças, né? Coisas ali que seus pais falaram sobre o que ocorreu na escravidão do Egito, enfim. E para essa geração, então, Moisés, ele acrescenta uma dimensão dentro do contexto do sábado. E Moisés, no capítulo 5 de Deuteronômio, você vai perceber que do verso 11 até o verso 15, na verdade até o verso 14, ele vai repetir basicamente o que Êxodo fala, do Êxodo capítulo 20, verso 8 ao verso 11, lá no contexto do Sinai, onde Moisés ele apresenta os 10 mandamentos, e aqui agora ele repete os 10 mandamentos. E ele vai então, no verso aqui 11 do capítulo 5 de Deuteronômio até o verso 14, basicamente falar a mesma coisa que foi dita no Sinai. Mas no verso 15 de Deuteronômio capítulo 5, nós temos aqui essa dimensão adicional com relação ao sábado. Leia comigo Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Bem, aqui então há um elemento adicional para esse povo. O sábado serviria também, além de tudo aquilo que nós já falamos, né? Que é um dia que nos remete à nossa origem, que nos lembramos do nosso Deus Criador, que nos criou de forma toda especial. Além disso tudo, para essa geração, para esse povo, o sábado também seria uma lembrança da libertação da escravidão do Egito. E aqui, muito interessante, a lição ela faz então essa analogia. Que dimensão nós temos hoje, adicional também para nos lembrarmos durante o dia de sábado, digamos assim. E a lição ela nos fala no finalzinho do dia de quarta-feira, no último parágrafo, diz assim: o êxodo é visto como símbolo da libertação do pecado, ou seja, da redenção. Por isso encontramos no sábado um símbolo tanto da criação quanto da redenção. De maneira muito real, então, o sábado nos aponta para Jesus, nosso Cristo e Redentor.
Perceba que o Êxodo ele é um símbolo da nossa libertação do pecado. E o sábado, então, tem esse elemento, essa dimensão também, para nos lembrarmos de que seremos libertos definitivamente desse mundo de pecado. Que nosso Cristo, nosso Senhor, nosso Messias e Redentor voltará para nos buscar e acabará de uma vez por todas com esse mundo de pecado e seremos libertos completamente, porque o nosso Criador já pagou o preço para nos libertar do pecado. É isso, da mesma maneira que esse povo de Israel estava ali, prestes a herdar a terra prometida, Canaã, eles recebem esse elemento adicional para lembrar da libertação da escravidão do Egito. Nós hoje, que estamos prestes a herdar a Canaã celestial, temos esse elemento a cada sábado, a cada semana, para lembrarmos do nosso Cristo, do nosso Redentor, do nosso Salvador, que nos liberta da escravidão do pecado. E por isso é um dia de descanso, um descanso não apenas físico, mas um descanso espiritual, onde nós podemos nos lembrar quem nós somos, a nossa origem, do nosso Deus Criador. E podemos também nos lembrar a cada semana da redenção, do nosso Cristo, do nosso Messias, do nosso Salvador, que morreu por cada um de nós para nos libertar da escravidão do pecado, e que nós também, assim como aquele povo de Israel estava na fronteira, prestes a herdar Canaã, nós também, em nome de Jesus, estamos na fronteira, prestes a herdar a Canaã celestial. Que você possa sentir esse descanso a cada semana, todos os sábados, você possa ter essa consciência e você realmente possa descansar em Cristo com essa certeza de que estamos prestes a entrar na terra prometida. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer aqui estar com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá.